Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Scott Horton, um renomado autor e crítico libertário da política externa dos Estados Unidos. Então seja bem-vindo ao programa. É um grande privilégio finalmente tê-lo aqui. Muito obrigado por me receberem. E igualmente, é ótimo estar aqui com você. Então seu livro mais recente se chama Provocados: Como Washington iniciou uma nova Guerra Fria com a Rússia e a catástrofe na Ucrânia. E eu achei esse título ótimo, Provocados, porque se você olhar para as narrativas em torno dessa guerra e todas as premissas sobre as quais elas se baseiam, é a noção de que a guerra foi não provocada. Isso parece estar no cerne da propaganda de guerra que vemos no Ocidente. Enquanto as pessoas aceitarem a premissa de que a guerra foi não provocada, isso molda todas as opiniões, conclusões e políticas que se seguem. Então achei que isso realmente atingiu o cerne da questão. Sim, provocada. Mas eu queria saber se você poderia talvez explicar o título ou elaborar seus pensamentos. Claro. Bem, ok. Então, só para começar, para qualquer crítico honesto que não me conheça, o título do livro não é justificado. O título do livro é Provocado, porque é uma contradição direta à afirmação feita pelo Partido da Guerra na época, tanto dentro quanto fora do governo. Como você acabou de dizer, de que essa guerra foi não provocada? E para as pessoas, se você voltar e lembrar de 3 anos atrás, isso era um verdadeiro mantra. Essa era a operação de propaganda do momento. Eles repetiram isso 100.000 vezes. Ataque não provocado, ataque não provocado, ataque não provocado. O objetivo era simplesmente martelar isso na sua cabeça. E para mim isso é contraproducente. Para mim é tão óbvio. Tipo, por que protestar tanto assim? Que papel o país mais poderoso da história pode ter desempenhado em tudo isso? Sabe? Então é a coisa óbvia. Na verdade, quando eu estava escrevendo, demorei uma eternidade. Só terminei em novembro passado, e estava apavorado que alguém fosse me passar na frente e publicar um livro com o mesmo título, porque é o título mais óbvio e perfeito para um livro sobre o que aconteceu aqui. E isso não significa, como dizem os críticos, negar a responsabilidade de Vladimir Putin e seus homens por tudo o que fizeram. Eles são maiores de 18 anos, são responsáveis por suas ações. Não é esse o ponto aqui. Mas a questão é, que papel os Estados Unidos desempenharam para ajudar a causar isso? E a resposta é uma diferença enorme. E a maneira como demonstro isso no livro é através das palavras e críticas, não de pessoas de fora, mas do próprio establishment de política externa e de seus líderes, em todos os níveis, dentro e fora do governo, nos maiores think tanks, dizendo: olha, é melhor não fazermos essa besteira que estamos prestes a fazer, ou isso vai levar a consequências terríveis que podemos prever facilmente. E então, eles continuam fazendo isso repetidas vezes desde o fim da última Guerra Fria. Aos meus olhos, há um caminho claro que vai da arrogância do Defense Planning Guidance e da doutrina de ordem mundial unipolar dos neoconservadores no final da Primeira Guerra do Iraque até a guerra na Ucrânia hoje. Sim, como você disse, o livro se chama Provocado, não Justificado, porque eu achei muito inteligente construir toda a narrativa da guerra em torno da ideia de que ela foi não provocada. Porque assim, qualquer dissidência, qualquer um dizendo que foi provocada, pode ser rotulado como uma tentativa de justificá-la. Como você disse, o que importa aqui é que quando eles negam que houve quaisquer antecedentes dignos de menção, isso impede a possibilidade de avançar de forma razoável. Se a primeira premissa de toda a guerra, do ponto de vista do Ocidente, é uma grande mentira, bem, como é que se pode chegar a um compromisso adequado quando chega a hora de tentar resolver a questão? E por isso é algo importante, certo? Não é um exercício acadêmico aqui. Se isso for pura e simples agressão dos russos, é muito mais fácil argumentar que, bem, é melhor ajudarmos nossos amigos a se defenderem. Mas, poxa,
Se isso tudo é meio que culpa dos democratas desde o início, talvez haja uma maneira de chegarmos a um acordo aqui, aceitar um pouco de responsabilidade pelo nosso papel na situação e encontrar uma forma de chegar a um arranjo pacífico. Se tivéssemos tido uma premissa honesta para a questão, poderíamos ter encontrado um caminho. Teria sido muito mais fácil, pelo menos, negociar um fim para a guerra. Sim, não. Eu acho que essa é uma das consequências de proibir ou criminalizar o argumento de que isso foi provocado como uma tentativa de justificar o que a Rússia fez. Nós eliminamos todas as vias para uma solução pacífica, porque, como você disse, se foi algo não provocado, só resta enviar armas e não se pode recompensar isso. Mas é assim que acabamos nessa posição, em que negociações viram apaziguamento, e o único caminho para a paz é mais guerra ou mais armas, como sugeriu o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg. Mas acho que essa é a ironia das pessoas que argumentam estar do lado da Ucrânia. Elas removeram todos os caminhos possíveis para a paz. E a única opção que resta é continuar pedindo aos ucranianos que lutem em uma guerra que não podem vencer. Então garantiram a destruição da Ucrânia ao insistirem que foi algo não provocado, simplesmente porque, bem, não existem mais outras soluções. Mas em termos de provocação, quando você volta, como você disse, ao início da era pós-Guerra Fria, começando com a Primeira Guerra do Iraque, por que você escolheu esse ponto para analisar as provocações em relação à Rússia? Bem, só para dar um pouco de contexto, basicamente, para mim, é que o que eu sou, na maior parte do tempo mais do que um autor, é um apresentador de entrevistas. E eu já fiz 6.000 entrevistas ao longo dos anos. Basicamente, minha vantagem comparativa era que eu trabalhava para o antiwar.com. Eu era o editor e, estava completamente imerso nesse assunto. Então, como entrevistador, eu sabia de muitas coisas que entrevistadores normalmente não sabem. Eles são apenas entrevistadores. Então foi isso que eu fiz por muito tempo. E depois de muitos anos nisso, acabou que, na verdade, o que eu estava fazendo, no caso do Oriente Médio, da Europa Oriental, era construir minha própria linha do tempo na cabeça. Basicamente tentando preencher lacunas suficientes na história de causa e efeito, ao longo dos anos, para que eu realmente ache que tenho uma narrativa coerente aqui. E foi isso que saiu no meu livro sobre o Oriente Médio. É meio que de Jimmy Carter até Donald Trump. Aqui está como cada coisa estúpida causou a próxima coisa estúpida, do começo ao fim. E então, quando chegou a história da Europa Oriental, basicamente, é a mesma coisa. Eu tinha uma lista mental bem clara de todas as coisas que W. Bush, Bill Clinton, W. Bush, Obama e o governo Trump, pelo menos da última vez, se não ele pessoalmente, fizeram para causar isso. E claro, o que Joe Biden fez para piorar ainda mais a situação. E eu conheço muitos especialistas, muitos deles como você, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs e outros, que certamente sabem muito mais do que eu, especialmente sobre certas partes dessa história. Mas achei que tinha uma boa visão geral de cima do que mais ou menos todo mundo fez desse lado da história para tropeçar nesse problema. E foi basicamente isso que decidi contar, porque ninguém mais iria contar. Eu queria narrar a partir do fim da última Guerra Fria. Eu já conhecia a história das promessas de não expandir a OTAN, e de fato, como disse Bush pai, de não tirar proveito algum da retirada soviética da Europa Oriental. Enquanto vocês fizerem a coisa certa, prometemos não abusar da sorte, nem agir como idiotas tentando tirar vantagem da nossa vitória aqui. E isso foi em Malta, em 1989, antes mesmo de James Baker fazer qualquer promessa. E eu sei, e tenho certeza de que seus espectadores também sabem, que o grupo belicista gosta de dizer que já desmentiu isso, que essas promessas nunca foram feitas, ou que nunca foram acordos, ou que nada disso importava. Bem, eu provei o contrário. Eles estão completamente errados. E insisti nesse ponto, até não poder mais, explicando exatamente quais foram essas promessas
e como a retirada da Alemanha Oriental especialmente se baseou nelas. E assim foi pelo resto do tempo. Então há o não está diretamente relacionado, mas está no espírito de tudo isso, a catástrofe da política de terapia de choque, sobre a qual não vou entrar em todos os argumentos, mas que foi uma parte enorme disso. Como os Estados Unidos não fizeram um bom trabalho ao ajudar a Rússia a se transformar do comunismo para o capitalismo, e, na verdade, pioraram muito as coisas para muitas pessoas. E então as guerras dos Balcãs foram, claro, às custas dos amigos próximos, aliados e parentes étnicos e religiosos dos russos, os sérvios nos Balcãs, sobre seus cadáveres e sobre sua impotência para impedir isso. E, em grande parte, foi para restabelecer a dominância dos Estados Unidos como a principal força de segurança na Europa. E isso foi uma parte enorme de tudo isso. E Bill Clinton, e sobre a expansão da OTAN. O governo Bush pai, e Bill Clinton, ambos basicamente mentiram para os soviéticos e depois para os russos, dizendo, olha, não vamos expandir a OTAN. E mesmo que fizéssemos, não faria diferença, porque a OTAN agora vai ser mais uma organização política. Eles vendiam a ideia como se fosse a UOR mais os Estados Unidos, basicamente, que seria algo mais político e econômico. E isso e aquilo, porque veja bem, não precisamos de uma aliança, já que não há inimigos. Então, o que vamos fazer é substituir a aliança por uma parceria. Primeiro, eles apresentaram isso como a CSCE, que basicamente é a OSCE, mas antes era chamada apenas de Conferência, que já existia e da qual todos os estados da Europa Oriental já eram membros. E disseram, vamos tornar isso a principal organização de segurança. Assim, por exemplo, a Ucrânia, os estados bálticos e qualquer um envolvido em controvérsias aqui, sua neutralidade já está garantida. Eles, a Rússia e todos os outros já fazem parte disso junto conosco e nossos amigos da Europa Ocidental desde o início. Então, não há motivo para disputa aí. E o governo Clinton promoveu o mesmo tipo de propaganda com a Parceria para a Paz, a PFP, que ainda existe, mas que na verdade funciona como uma etapa intermediária para a adesão à OTAN. Mas eles venderam isso como uma alternativa à expansão da OTAN, basicamente só para tranquilizar os russos enquanto tiravam vantagem. Mas eles sabiam que estavam mentindo o tempo todo. E eu mostro para as pessoas, eu digo, pontos de discussão russos? Tudo isso vem de documentos do governo dos Estados Unidos, memorandos de conselheiros de segurança nacional para o chefe. Tipo, desculpa, não sei o que te dizer, mas eu tenho isso nas próprias palavras deles. Tá tudo no Arquivo de Segurança Nacional. Eu só gastei tempo realmente vasculhando esse material na Universidade George Washington. Muito disso já foi desclassificado. Eu só tive paciência, e tenho um rancor, então fui lá e mostrei tudo de pior que consegui encontrar, sobre o quão desonestas essas pessoas são. E eu não estou reivindicando o crédito original por isso. Acho que Joshua Shifrinson, o grande estudioso da Texas A&M que agora está no Cato, foi realmente nos artigos acadêmicos dele que li, ele foi quem realmente demonstrou que, olha, isso não é apenas uma questão de mudar de ideia. Trata-se de levar os russos a acreditarem numa coisa, enquanto, na verdade, estamos planejando fazer outra coisa, às custas deles, a longo prazo. E então, os democratas e os republicanos, e tantos deles disseram o tempo todo, e os grandes estrategistas disseram, olha, sabemos que esse tipo de coisa, especialmente a expansão da OTAN, vai provocar uma reação dos russos. Mas, pelo menos, existe a OTAN. Foi assim que Madeleine Albright colocou a questão. Então, se expandir nossa aliança militar faz com que eles queiram lutar contra nós, bem, temos uma aliança maior do que nunca para lutar contra eles. Então, quem se importa? E, essencialmente, eu nem chamaria isso, pelo que posso perceber, de um ódio fervoroso aos russos, mas sim um total desprezo por eles e falta de consideração, basicamente parafraseando repetidas vezes. E aí, o que eles vão fazer a respeito? Como se os Estados Unidos fossem o valentão do recreio.
Já provamos que podemos dar um soco no estômago deles e eles não vão reagir. Então podemos continuar fazendo isso. E aí eles se criticam e criticam uns aos outros por essa atitude também, mas continuam agindo da mesma forma. Uma coisa importante, se você quer moldar uma narrativa sobre a guerra, é escolher a data inicial da análise. Como você disse, uma coisa leva a outra, que leva a outra, mas isso se aplica à maioria dos conflitos. Por exemplo, se você olhar agora para o Oriente Médio, com o genocídio e tudo mais, é comum escolher o ponto de partida como o ano zero. No Oriente Médio, é 7 de outubro, é quando tudo começou. Porque aí você tem claramente o agressor, tem a vítima, e então o que é justo, o que não é justo. Tudo deriva disso. Mas é o mesmo com a guerra na Ucrânia. É como se a guerra tivesse começado em fevereiro de 2022, quando os russos invadiram a Ucrânia. Mas eu acho que é bom, gosto disso no livro também, o ponto de partida após a Guerra Fria, porque em grande parte isso foi quase o início de um experimento social. Você tinha a Guerra Fria, 2 grandes blocos, então os russos abandonaram a União Soviética, abandonaram o comunismo, e a principal política externa passou a ser efetivamente juntar-se ao Ocidente, democratizar, abraçar o capitalismo e tornar-se parte de uma Europa maior e do Ocidente coletivo. Então essa era a principal política externa. E por isso é interessante ver, há um argumento sólido de que foi tudo culpa da Rússia termos acabado nessa situação. E como você também disse, os debates sobre a expansão da OTAN nos anos 90 eram frequentemente entre pessoas que diziam, sabe, os Kennans e os Bakers, que estavam preocupados que isso provocaria uma resposta muito negativa da Rússia. E do outro lado, havia pessoas como Madeleine Albright dizendo, sim, é claro que isso vai provocar a Rússia, mas eles estão fracos e teremos tanto poder com a OTAN que isso não importa mais. E como William Perry também argumentou, pensei nele enquanto você falava, ele também destacou que, bem, todo mundo no governo Clinton reconhecia que isso iria provocar a Rússia. Isso iria destruir o relacionamento. Mas eles estão fracos, estão ficando mais fracos. Nossa política externa deveria ser, você sabe, administrar o declínio deles. Então, inverter isso agora e dizer não, isso nunca aconteceu. São apenas pontos de vista russos. Quero dizer, isso é uma propaganda realmente magnífica. E só poderia funcionar se toda dissidência fosse rotulada quase como traição. Sabe, é realmente fácil de entender, Glenn, se você simplesmente fingir que é de Washington, D.C. e que esse é o seu modo de pensar. É só sobre conseguir o que queremos no mundo. Eles invocariam o governo Bush e o governo Clinton, ambos, os 2 primeiros, após o fim da velha Guerra Fria. Eles mencionariam as lições de Versalhes. E sabe, não tenho certeza do que ensinam sobre isso aí na sua região, mas por aqui, se você vai para a escola pública, ou pelo menos se você foi para a escola pública nos anos 1980, eles te ensinam a história básica. É engraçado porque eles admitem um pouco de culpa aqui, mas só porque a lição final deles, a América deveria ter entrado na Liga das Nações, e isso teria impedido Hitler. É para aí que eles estão indo com isso. Mas o que eles dizem é que, sabe, e eles esquecem que tudo é culpa do Woodrow Wilson, que foi ele quem deu a eles essa possibilidade. Mas eles dizem que os britânicos e os franceses simplesmente massacraram os alemães com as reparações de guerra, tirando deles seus territórios periféricos, todas essas coisas, e a humilhação e destruição da economia deles, que isso ajudou a levar à ascensão dos nazistas, ajudou a levar à ascensão dos comunistas no leste, e os nazistas meio que em reação a isso, mas também em reação aos termos punitivos dos países ocidentais. Mas a América não é como a Grã-Bretanha e a França. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós éramos os chefes e decidimos fazer amizade e reconstruir nossos inimigos, Alemanha e Japão. E esse é o verdadeiro modelo. É assim que se deve fazer. Não como Lord Clemenceau ou seja lá quem for,
com suas punições estúpidas e planos hegemônicos. É assim que uma democracia real e madura age, esse tipo de coisa. Então todos disseram isso depois do fim da Guerra Fria. Ei, é melhor aprendermos as lições de Versalhes. É melhor fazermos amizade com nossos novos, companheiros russos, e não aliená-los nem empurrá-los para uma reação de direita e nacionalista. Devemos fazer tudo o que pudermos para sermos bons com eles. Mas é claro, ocupamos a Alemanha Ocidental e todo o Japão, e tínhamos a União Soviética como ameaça. Vocês preferem que o Joe Stalin ocupe 6, hein? E eles disseram não. Na verdade, preferimos o MacArthur e o Eisenhower. Muito obrigado, né? Então, não tivemos isso com a Rússia. Quando a União Soviética desmoronou, sabe, os Estados Unidos tinham muita influência em Moscou mais do que deveriam, mas certamente não tinham um MacArthur, um vice-rei, nem um destacamento de tropas lá disposto a impor o controle americano. Nada disso. Como consequência, eles não estavam dispostos a realmente fazer amizade e reconstruir o inimigo derrotado, porque não teriam o controle que tiveram na Alemanha e no Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, em vez disso, e Jeffrey Sachs fala sobre isso, e ele tinha certeza, e eu o critico um pouco no livro, por algumas das coisas da terapia de choque. Mas ele saiu porque achou, e saiu cedo, acredito que apenas um ano depois do início do governo Bill Clinton. E ele havia tentado fazer sua parte para ajudar a Rússia na transição para o capitalismo nos últimos anos do governo H.W. Bush. E ele concluiu que, olha, os americanos não querem ajudar a Rússia. A ideia americana, a ideia de Washington, é chutá-los enquanto estão caídos, ou pelo menos não ajudá-los a se levantar. Por que dar uma força quando eles estão fora do nosso controle? Mas o problema disso, claro, é que, como disse William Perry, os russos estão do outro lado dessa atitude e entendem perfeitamente, certo? Vocês ainda não gostam da gente. Nunca vão ser justos conosco. E nunca vão nos tratar com o mínimo de respeito. Acabou. Entendido? Pegamos a mensagem. Sabe o que quero dizer? Eles entendem exatamente o nosso desprezo. E então, o que isso significa para o futuro próximo? Significa que tudo vai piorar. E aliás, aqui vai um spoiler para estragar o livro inteiro para você, porque isso está no final. Strobe Talbot, que era o cara do Bill Clinton, seu principal especialista em Rússia, originalmente um cético e depois o principal defensor da expansão da OTAN, foi entrevistado por Keith Jessen, do New York Times, em, 2018. Então já era depois da guerra no Donbass, está realmente acontecendo, mas antes da pior guerra aqui. E você sabe, eram os anos Trump. E Jessen pergunta para ele, cara, tudo isso não foi um grande erro? Toda essa expansão da OTAN e tudo o que fizemos para criar esse clima provocativo aqui? E Talbot, ele dá a declaração mais reveladora de um burocrata do governo, sabe? Ele diz, bem, veja, existe uma regra na arte de governar, ou de administrar um governo, ou algo assim. E essa regra é, você faz o que pode pelo interesse nacional do seu país. E se você não fizer isso, bem, então não vai permanecer no comando por muito tempo. Mas então ele começa a coçar o queixo e diz, no entanto, talvez devêssemos ter tido uma concepção mais elevada e sábia do nosso interesse nacional, e pensado dessa forma. Talvez devêssemos. Em outras palavras, podemos expandir nosso poder e influência. Poderíamos trazer Hungria, Polônia e República Tcheca para a OTAN. Uau, talvez até possamos incluir os Bálticos. E isso expandiria nosso poder e influência na região e todas essas coisas. Rua de mão única faz todo sentido. Mas espere um minuto. Isso significa que vamos causar uma guerra em 2022, quando uma grande disputa estourar pela dominância na Ucrânia. Estamos apenas preparando o terreno para um divórcio total entre Washington e Moscou e o início de uma era completamente nova, talvez até um século, de inimizade que finalmente tínhamos superado. Foi isso que George Kennan disse. Você mencionou George Kennan. Ele criou a política de contenção. Ele disse a Thomas L. Friedman, do New York Times, em 1998, que isso iria causar uma nova Guerra Fria, e provavelmente terminaria numa quente.
Por que estamos fazendo isso? É pura autossabotagem. E o engraçado sobre isso, sobre eu tirar sarro do Talbot só por ele ser um burocrata, certo? É porque esse é o pensamento dele, entende? Nós precisamos manter o poder. Ele mesmo disse: se não fizermos o que pudermos, se não aproveitarmos o que está ao nosso alcance nesse curto espaço de tempo, podemos ser derrotados nas próximas eleições, dentro de uma década. Isso é uma grande parte do motivo pelo qual Bill Clinton está buscando votos poloneses e ucranianos em Illinois e na Pensilvânia. Esses são estados pêndulo importantes. Ele tem uma eleição em 1996 chegando, e os republicanos estão viajando por aí, criticando por não ajudar nossos amigos do leste europeu e por não trazê-los para nossa aliança. Então precisamos de dólares da Lockheed e precisamos de votos poloneses. Temos que fazer isso agora. Então eles estão pensando neles mesmos, não no futuro dos Estados Unidos e da Rússia no século XXI. Eles estão pensando na bunda do Bill Clinton e em como ele vai conseguir mantê-la naquela cadeira às custas do resto da humanidade, para ser bem franco. Certo? Quando você amplia a visão aqui, a relação dos Estados Unidos com a Rússia é a coisa mais importante do mundo inteiro, e nada mais chega perto disso. Nós poderíamos destruir a humanidade, poderíamos atrasar a humanidade 1000 anos se tivermos uma guerra, ou pior, se uma guerra de verdade estourar entre os Estados Unidos e a Federação Russa. É insano que deixemos interesses pequenos, insignificantes e paroquiais determinarem o caminho que estamos seguindo aqui, em vez de ampliarmos a visão e forçarmos Strobe Talbot a ter uma concepção mais elevada e sábia do interesse nacional americano, e não esse ganho político idiota e de curto prazo às custas do resto de nós. Esse é o problema com esses burocratas. Sempre que analisam políticas, eles limitam o pensamento ao que devemos fazer mais, ou que devemos fazer menos. Ou seja, só ficam ajustando políticas já existentes. Agora, quando você acabou de sair de uma Guerra Fria, com dois blocos ideológicos, dois centros de poder em confronto, e tem a chance de realmente remodelar o sistema internacional, de criar instituições de segurança inclusivas, onde você busca segurança junto com seus adversários e não contra eles, todas essas possibilidades estão à disposição. Esse é um péssimo momento para ter esses anões políticos, por assim dizer, liderando. E esse era mais ou menos o argumento, como você mencionou, Kennan, porque ele dizia, sabe, ele também culpava em grande parte a falta de imaginação política. Há uma ótima citação, acho que de 97, ou talvez 98, 1997, em que ele argumenta, sabe, temos todas essas oportunidades, então podemos remodelar o mundo, e a única coisa que conseguimos pensar é quem deve estar dentro do nosso bloco militar e quem deve ficar de fora. Esse é o alcance do pensamento estratégico. Quero dizer, é bastante chocante que não tenha havido outros esforços. Mesmo Clinton, já em janeiro de 1994, está em um dos sites da Embaixada dos Estados Unidos, fez um discurso em que alertou que se decidirmos expandir a OTAN, provavelmente vamos redividir a Europa e recriar a lógica da Guerra Fria. Sabe, nem é o Kennan. Mas hoje, isso é chamado de discurso russo. Você não pode dizer isso se quiser manter sua credibilidade. Sim. Vou te dizer também, Glenn. Olha, cara, você só precisa acreditar em mim, acho. Eu te prometo que é verdade que eu não fiquei procurando a palavra provocado, entre aspas, em relação à política russa nos anos 90 e 2000. Eu não fiz isso. Mas eu encontrei uma citação atrás da outra desses caras dizendo: nós vamos provocar os russos. E coisas desse tipo, porque todos eles sabiam disso. E todos disseram isso repetidas vezes. E, assim como você mencionou sobre o Bill Clinton, todos disseram, poxa, estamos apagando as linhas divisórias ou só as movendo para o leste? Porque se só estamos movendo para o leste, estamos apenas marcando um conflito. Como disse o Pat Buchanan, estamos apenas agendando um conflito para o século XXI ao fazer isso. E isso também era fácil de ver. Na verdade, tem um cara,
Não sei se você conhece um cara chamado Michael O'Hanlon. Não, era o Pollock. Desculpe, sempre confundo esses dois. Nos anos do W. Bush, havia dois democratas muito proeminentes e favoráveis à guerra, tipo do Brookings Institution, Council on Foreign Relations, mas só um pouco à esquerda do centro, democratas da linha Bill Clinton. E eles eram tipo o Burt e o Ernie, sabe, parceiros. São Michael O'Hanlon e Kenneth Pollock. E um deles escreveu um livro chamado The Threatening Storm. E eles iam por aí dizendo, sim, bons democratas liberais apoiam a guerra agressiva de George Bush contra o Iraque. Esse era o papel deles. Então você sabe de quem estou falando, certo? O Brookings Institution, personificado por esses dois. E me desculpe, agora esqueci qual deles era. Acredito que foi o Pollock, que escreveu em 2018 um pequeno monógrafo que dizia: Ei, e isso, claro, como seus espectadores e ouvintes sabem muito bem, no meio da guerra civil em andamento após o Maidan, a chamada Revolução de 2014 e tudo aquilo. No meio disso, mas antes de tudo piorar muito em 2022, Pollock publica esse texto e diz: Nós precisamos, como muitos especialistas disseram ao longo dos anos, inclusive Kissinger e Brzezinski, que foram expansionistas o tempo todo, até eles disseram isso. Eles disseram: precisamos adotar o modelo austríaco para a Ucrânia. E isso é uma referência à antiga Guerra Fria com os comunistas, quando a Áustria pôde ser neutra, assim como a Finlândia, sem aliança com o Pacto de Varsóvia ou com a OTAN, e sem tropas de nenhum dos lados ocupando o país. Mas eles prometeram agir de forma amigável com ambos e não se posicionar contra nenhum dos dois, esse tipo de coisa, mantendo-se neutros e basicamente seguros. Ou seja, e uma parte fundamental disso era que os Estados Unidos e a União Soviética haviam concordado em não lutar por eles, certo? Ambos os lados concordaram. Vamos deixá-los ficar no meio. Então ele escreveu esse monográfico, dizendo que precisamos fazer isso pela Ucrânia. E acho que ele pode até ter dito para a Finlândia, vamos voltar ao modelo finlandês para a Finlândia também. E então ele diz que deveria haver algumas garantias de guerra e todo tipo de baboseira dessas na estrutura da coisa. Mas ele estava dizendo que não podemos ter uma disputa entre grandes potências por causa da Ucrânia. Olhamos para o caminho em que estamos agora. Precisamos parar isso imediatamente antes que piore. Precisamos de um acordo para a guerra e precisamos de uma estrutura confiável e estável para seguir em frente no leste europeu a partir de agora. Mas é claro, você ouviu a palavra mágica ali. 2018, o auge de toda a histeria do Russiagate e da farsa absolutamente ridícula, com o volume no máximo naquela época, a farsa de que Donald Trump havia sido colocado no poder por Vladimir Putin em um golpe de Estado russo e usurpado o trono legítimo de Hillary Clinton e tudo mais. Então não havia ninguém em círculos responsáveis de poder em lugar algum que quisesse ouvir o que Pollock estava dizendo aqui. O seu monógrafo, não sei se alguém além de mim sequer percebeu, certo? Isso era tão desesperadamente necessário naquela época. E por causa das mentiras do governo americano, incriminar o próprio presidente por traição é a coisa mais ridícula e inédita do mundo. Eu tenho 75 páginas sobre isso, principalmente por causa da minha raiva em relação a isso no livro. Mas por causa disso, ele ficou completamente impedido. E você sabe, Glenn, está naquele mesmo artigo do Keith Gessen, onde ele conversa com Strobe Talbot. Chama-se Os Americanos Silenciosos. É sobre os especialistas em Rússia, os americanos discretos. E lá, um desses caras, não consigo mais lembrar quem é, sempre esqueço de procurar isso de novo. Esqueço de onde vem a citação, acho que era um dos próprios caras do Trump, diz: bem, quando se trata de política em relação à Rússia, você sabe, o Trump é como o capitão de um navio. Ele está segurando o leme, mas ele não está conectado a nada. E o resto do governo é o navio. E eles têm a política deles para a Rússia. E vimos isso claramente no caso do Ukraine Gate.
Se você voltar e olhar o depoimento de Alexander Vindman, que era tenente-coronel no Conselho de Segurança Nacional e que denunciou Trump, ele foi o verdadeiro denunciante original antes de Caramela. Em seu depoimento e no artigo que escreveu, acho que para The Atlantic, talvez tenha sido para The New Republic, é uma das duas. Ele escreveu um texto bem longo explicando tudo isso. E fica absolutamente claro que ele e o restante do governo ficaram completamente indignados com o fato de o presidente dos Estados Unidos achar que tinha o direito de mudar a política dos Estados em relação à Rússia. E ele diz de forma bem clara, não, nós já temos uma política para a Rússia. E ponto final. Tipo, não vamos deixar esse cara mudar as coisas. Foi uma emergência no NSC. O que vamos fazer para impedir o presidente de mudar a política? E o fato é que esse homem venceu a eleição e é o único com o direito de sentar naquela cadeira atrás daquela mesa e tomar essas decisões. Esse tenente-coronel nunca ouviu falar disso. Ele não faz ideia de que trabalha para o Trump. Como ousa Donald Trump mudar a política do governo em relação à Rússia? E está mais claro impossível. Tivemos uma reunião, Glenn, das agências. Decidimos que o que estamos fazendo aqui é o que queremos fazer, não você. E claro, Trump tem sido tão volúvel que pode tomar uma decisão grande e ousada e depois esquecer, nunca mais falar sobre isso e nunca dar seguimento. Então, basicamente, eles disseram, bem, ele fala, mas decidimos que vamos esperar e torcer para que ele esqueça o que quer que tenha nos mandado fazer, esse tipo de coisa. E então, quando chegou a hora, eles tentaram derrubá-lo. Tentaram fazer com que ele fosse impeachment e removido do cargo, mesmo depois que a farsa de que ele havia sido colocado no poder pela Rússia já tinha sido desmascarada e desmoronado. Isso foi 6 meses depois, e eles estavam tentando de novo. É uma história realmente inacreditável, sabe? E eu não sou partidário do Trump. Eu não votei nele. Admito que torci por ele 3 vezes diferentes contra seus inimigos, que eu odeio ainda mais. Mas eu nunca poderia votar nesse cara por vários motivos, especialmente o sionismo e outras coisas. Mas enfim, então não é como se fosse uma rixa pessoal contra ele. É só uma questão pessoal, no sentido de que eu odeio ser enganado. E meu Deus, como mentiram para todos nós sobre essas coisas. E só a coragem de algum tenente-coronel de baixo escalão, estou sendo educado ao chamar isso de coragem, algum tenente-coronel de baixo escalão no Conselho de Segurança Nacional, liderando um golpe contra o presidente, só porque nasceu na Ucrânia e quer as coisas do jeito dele, é como uma bomba H explodindo sobre minha cabeça. Simplesmente inacreditável e intolerável. Eu simplesmente não suporto que alguém tenha permitido que isso acontecesse em qualquer momento. E eu não ficaria chateado se Trump passasse o resto do mandato apenas se vingando das pessoas que fizeram isso com ele antes. Quero dizer, eles merecem. É inacreditável a ousadia que eles demonstraram, a disposição deles de ultrapassar esses limites para tentar impedir ele de quê? Quero dizer, só pense na história alternativa. Sem o Russiagate, teríamos tido a implementação do Minsk II, e nunca teria havido uma guerra em 2022. A guerra teria sido resolvida no primeiro mandato do Trump, se eles não tivessem o incriminado por traição com o Kremlin. O que, de novo, eu sei o quão hiperbólico e insano isso soa quando eu digo, mas é porque as alegações deles eram tão hiperbólicas e insanas assim. Concordo. É interessante, porém, que todo o conceito de Estado profundo seja tratado como uma teoria da conspiração. Mas quando você tem mais ou menos uma burocracia permanente pura, atrelada a políticas permanentes, e eles seguem suas próprias agendas independentemente de quem está no poder, é muito difícil explicar isso. É apenas uma questão de nomenclatura. Você precisa acertar. Na Turquia é o Estado profundo. Nos Estados Unidos chama-se interagências. Pronto. Agora estamos todos na mesma página. Não é preciso nenhuma teoria da conspiração. Justo.
Bem, a questão é que quando essa decisão foi tomada em 2014 para derrubar o governo na Ucrânia, algo que políticos importantes, embaixadores e chefes de inteligência já haviam alertado que provavelmente levaria a uma guerra civil dentro da Ucrânia, dada a divisão interna, e a intervenção militar da Rússia, considerando que eles tenderiam a apoiar os ucranianos do leste e também garantiriam que a Ucrânia não acabasse na órbita da OTAN. Mas novamente, que desastre! Desencadeou uma guerra em 2014. Sabe, é nesse momento que você espera que pessoas sensatas acalmem a situação e revertam o quadro. Em vez disso, tivemos o Russiagate em 2016. O presidente americano, agora supostamente é um agente do Kremlin. Torna-se impossível para qualquer um buscar algum interesse comum com a Rússia. Tudo vira um jogo de soma zero. Se é ruim para a Rússia, é bom para nós. Então, vamos simplesmente causar o máximo de sofrimento possível à Rússia. Negociação e diplomacia passam a ser criminalizadas. Escalar o conflito vira sinal de virtude. Como chegamos ao ponto de mais provocações que levaram à invasão russa? Bem, antes de tudo, muito bem colocado. Quero dizer que ótima citação. Eu gostaria de ter incluído isso no livro. Qual citação? Sim. Do jeito que você descreveu tudo isso, acho que foi simplesmente fantástico. Tipo, é exatamente isso. Eu vejo assim. E se Joe Biden não tivesse sido forçado a sair por ser um plagiador mentiroso em 87, e ele tivesse simplesmente vencido a eleição de 88, e nós tivéssemos Joe Biden no cargo esse tempo todo? Tipo, basicamente, essa é a história para mim. Nossa política americana é o que John McCain, Joe Biden, Bill Clinton e George W. Bush achavam inteligente. Pronto. Isso meio que explica tudo. Tipo, claro, por que você daria o benefício da dúvida para esses caras? Eles não fizeram absolutamente nada para merecer isso, nenhum deles. E tudo isso é essencialmente política do Biden. And this is all essentially Biden policy. And if you go back to Biden when he was coherent. E se você voltar ao Biden, de quando ele ainda era coerente, sabe, 10 ou 15 anos atrás ou algo assim, o cara era um completo idiota. Ele e John McCain são os avatares perfeitos do Império Americano. Eles estão completamente ultrapassados. Não sabem de nada. São fanfarrões que acham que sabem tudo. Não fazem nada além de falar, nada sobre uma guerra mais longa. Nenhum deles jamais leu um livro sobre qualquer coisa. Nenhum deles sabe nada sobre nada. Se você desse uma prova surpresa para eles, ambos fracassariam completamente. Então é basicamente essa mesma idiotice. E bem no momento de crise, é o próprio Joe Biden quem assume. Ele é o pior copiloto que Obama poderia ter tido, por pior que Obama já fosse. Mas deixar o Joe Biden no comando? Poxa, foi isso que causou todos os problemas em 2014, para começo de conversa, sabe, com Maidan e tudo aquilo. E aí ele assume logo depois do Donald Trump, cujas rodas nem estavam presas a nada. O Joe Biden chega e as rodas dele estão presas. Ele assume o volante. Só que agora ele meio que tem as mesmas opiniões gerais, de desprezo, e talvez até ódio, pelo Vladimir Putin e pela Rússia do Putin. E como você disse, aquele pensamento de soma zero sobre a perda deles e o nosso ganho. E ao mesmo tempo, ele está tão senil que não sabe muito mais do que isso. Ele não consegue pensar direito. Ele não sabe nadar. Quer dizer, talvez nunca tenha sabido. Mas ele certamente não consegue lidar com nenhum tipo de detalhe ou tomar decisões que exigiriam até mesmo o mínimo de discernimento ou sabedoria, ou o tipo de pensamento contextual profundo que você precisaria de um presidente durante uma crise com a Rússia. E então, sabe, eu achava que a guerra seria evitada. Não porque eu dissesse que o Putin nunca faria uma coisa dessas. Eu vim alertando há anos que sim, ele faria. Ele ameaçou George Bush na cara dele, dizendo que faria. Ele disse ao ministro italiano em 2014, "Posso estar em Kiev em 2 semanas, garoto. Não me teste." E eu venho alertando sobre isso há muito tempo. O que eu achava era que Burns... Desculpe, fico querendo chamá-lo de George Burns ou Nicholas Burns, e nenhum desses está certo. George Burns é o ator hilário, e Nicholas Burns era o cara do George W. Bush.
Nicholas Burns was George W. Bush's guy. William Burns. William Burns. William Burns. William Burns. William Burns, que tinha sido, você sabe, não sei se ele já foi da CIA ou algo assim, mas era um especialista em Rússia de longa data. Tinha trabalhado na embaixada em Moscou desde os anos de Bill Clinton e foi embaixador durante o governo W. Bush. Biden o nomeou chefe da CIA e muitas vezes, até em questões do Oriente Médio, ele atuava como secretário de Estado também. Enquanto Blinken estava em casa chupando o dedo ou sei lá o quê, Burns era o cara. Se havia um homem competente naquele governo, eu achava que Burns iria conduzir Biden por isso. Ele iria encontrar uma maneira de negociar um entendimento aqui. Mas então, claramente isso estava errado, porque essas não eram as ordens dele. As ordens dele, e de todo o governo em 2021 e no final de 2021, eram dizer à Rússia, é melhor vocês não fazerem isso. E se você fizer isso, vamos armar a Ucrânia e até apoiar uma insurgência ucraniana para lutar contra você. Mas eles não estavam dispostos a negociar de boa fé. Como mostro no livro, e estou meio que pulando toda a história de 2021 aqui, porque houve algumas crises no período que antecedeu, mas no final de 2021, no dia 30, Putin e Biden tiveram uma ligação telefônica. Acho que só existe um relato russo sobre o que foi discutido ali, mas a Casa Branca nunca contradisse nada do que foi dito. Aparentemente, Biden disse para Putin, olha, cara, eu não vou colocar a Ucrânia na OTAN. Ninguém vai. Pelo menos não nos próximos 10 anos. Quero dizer, isso é loucura. Todo mundo sabe que eles são corruptos demais, seja lá o que for. Não sei se ele disse essa parte, mas todo mundo sabe que eles não se encaixam bem. E não podemos dar a eles uma garantia de guerra. E temos essa crise contínua no leste. Todas essas coisas. E mísseis, cara, você acha que eu vou implantar, sabe, lançadores antimísseis em Kharkiv? Eu não vou fazer isso. Nunca tivemos a intenção de fazer isso. Tenho que te dizer, Glenn, acho que isso foi sincero. Não acho que... Nunca vi nada que dissesse que o Pentágono queria colocar Sparrows e lançadores de mísseis Mark 41 em Kharkiv. Se tem algo assim que eu perdi, peço desculpas, mas nunca vi nada desse tipo. Putin disse, bem, é isso que me preocupa. Vocês foram lá e fizeram isso na Polônia e na Romênia. E esses são lançadores de uso duplo, que podem comportar mísseis de cruzeiro Tomahawk, que podem ser equipados com bombas H. Muito obrigado. Então não, cara. Estou traçando um limite aqui. E o Biden disse para ele, cara, não vou colocar esses mísseis aí. E o Putin respondeu, ok, então vamos fazer nossos caras sentarem e colocar isso por escrito. E eles não fizeram isso. Esses são, sabe, dois dos principais pontos. Claro, resolver o conflito no leste era outra grande questão ali. Mas tudo isso, basicamente, estava no tratado. Vá em frente e nos assegure, no tratado proposto pelos russos. Vá em frente e nos assegure que você não vai trazer a Ucrânia para a OTAN. Não vai colocar mísseis lá. E não vai, sabe, expandir ainda mais a aliança da OTAN para o leste. Você vai respeitar as promessas do Bill Clinton no ato fundador de 1997 e parar de mover equipamentos militares para os novos estados da OTAN. E tudo isso era razoável. Sabe, aliás, eu conversei com Chas Freeman, que foi um diplomata de carreira, e outros especialistas na época que disseram que o tratado russo não é perfeito. E nenhum presidente americano deveria simplesmente assinar um tratado proposto pela Rússia, seja sobre o que for, certo? Mas isso era uma base razoável para negociação? Com certeza. Com certeza. Isso foi feito para ser como o acordo de Rambouillet da Madeleine Albright, que estava cheio de armadilhas e feito para fracassar. Não, de jeito nenhum. Chase Freeman disse que dava para sentar e negociar isso. Chase Freeman said you could have sat down and negotiated this. And as I show in the book, New York Times and Como mostro no livro, o New York Times e o Washington Post citaram autoridades anônimas do governo Biden concordando com isso e dizendo: isso não é um conjunto absurdo de promessas ridículas que eles estão exigindo que façamos. Isso é absolutamente a base para uma negociação razoável. Se quiséssemos sentar à mesa, estamos tentando descobrir se eles realmente estão falando sério ou não. Mas, no papel, isso é razoável. Poderíamos discutir isso.
Mas então eles simplesmente não fizeram isso. Eles não fizeram isso. E disseram, sabe o que vamos fazer? Vamos ter essa reunião de nível inferior sobre os mísseis. E então não fizeram isso. Nunca marcaram. Nunca apareceram. Então, tudo isso foi basicamente, sabe só, veja, eu não acho que o plano A era atrair eles para a guerra. Acho que o plano A, à primeira vista, parece honesto o suficiente. Era ameaçar os russos. Não façam isso. É um grande erro. Não façam. Porque eles disseram isso claramente várias vezes, e eu acredito que eles realmente queriam dizer isso. À primeira vista, eles queriam dizer isso. Mas eles não estavam dispostos a dizer, ok, amigo, sabe de uma coisa? Vamos sentar e conversar sobre isso. Resolver essa questão e criar uma base real para um acordo de verdade. O que podemos fazer para evitar que isso realmente saia do controle agora? E eles não estavam dispostos a fazer isso. E eu acredito que eles poderiam ter evitado a guerra se tivessem feito isso. Eu acho que sabe, não é? De novo, o livro não está justificando isso. E não é como se fosse, eu acho que o Putin era tão sincero em suas crenças ou declarações ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que havia propostas muito concretas na mesa. O governo Biden disse que basicamente concordava. Então, ok, talvez ele seja só, sabe, o Czar Vlad e queira recriar todo o Império Russo. Vamos testar essa premissa. Vamos em frente e assinar o tratado razoável dele e ver o que acontece depois disso. Se ele provar que estava só brincando e que o tratado não significava nada e que ele quer tomar tudo de qualquer jeito, bem, então estaremos vivendo em um mundo diferente. Mas pelo menos, vamos chamar o blefe dele. Ele diz que seus termos são razoáveis. E na verdade eles até são razoáveis. Algo próximo do razoável. Ok, então vamos ver. Mas eles não quiseram ver. E isso é uma verdadeira tragédia, porque você vê o quão destrutivo isso tem sido de fato. Eles achavam, de novo, que o exército ucraniano seria simplesmente esmagado, que estariam apoiando uma insurgência contra a ocupação russa em vez de um exército. Mas, na verdade, o exército ucraniano resistiu. E assim, os Estados Unidos tiveram um exército estatal organizado para apoiar esse tempo todo, em vez de apenas milícias improvisadas, comandadas por nazistas e outros. Embora Andriy Biletsky ainda esteja por aí, mas agora ele é um comandante militar, certo? Ele não é mais apenas um golpe de milícia. E isso significa que a situação está pior para a Ucrânia, certo? Porque isso quer dizer que eles provavelmente vão acabar perdendo ainda mais território, além de terem sua economia completamente destruída. E você sabe, centenas de milhares de homens, provavelmente, não sei, na casa das centenas de milhares. Não tenho certeza em quais estimativas acreditar ou o que pensar, mas certamente centenas de milhares deles foram mortos. E talvez mais de 1 milhão, se você incluir todos os feridos também. Tem sido uma catástrofe para o país, quando isso realmente poderia ter sido evitado e negociado. Eu acredito firmemente nisso. E eu penso assim. Sabe, os americanos entregaram o jogo. Bem, estamos tentando impor uma derrota estratégica à Rússia. E ao enviar essas armas e travar nossa enorme guerra econômica contra eles, vamos simplesmente aleijá-los. Quero dizer, eles realmente acreditavam nisso. Disseram isso várias e várias vezes. Madeleine Albright disse antes de morrer, o governo russo vai cair, Putin vai ser deposto e a liberdade vai reinar no norte da Ásia. Pois é, claro. Mas eles acreditavam nisso. Não estavam mentindo sobre isso. Eles pensavam, nós os encurralamos. Eles caíram na nossa armadilha. É a mesma coisa que fizemos com os soviéticos. Vamos fazer o que fizemos no Afeganistão nos anos 80 e em Rambo 3. Agora vamos fazer isso de novo com eles aqui. E acabaram se convencendo disso. E ainda assim, quem gastou mais dinheiro na guerra até agora? Os Estados Unidos ou a Rússia? Você entende o que quero dizer? E quem vai acabar ficando com o Sul e o Leste? Não é a Ucrânia. Todas aquelas promessas de que iríamos expulsar os russos, novamente, como falamos no início, como você afirmou,
baseadas na mentira de que foi totalmente não provocado, isso significa, bem, vamos apenas empurrá-los de volta e recuperar cada centímetro quadrado da Ucrânia, incluindo a Crimeia. E na verdade não vão, certo? Eles vão acabar perdendo pelo menos 4 grandes províncias e talvez 6 ou 8 antes de tudo acabar. Tudo isso é uma tragédia absoluta para a Ucrânia. Odeio dizer o quanto isso é culpa de Washington, D.C., mas é. Washington, D.C.'s fault, but it is. Eu frequentemente ouvi o argumento de que, bem, não havia intenção de trazer a Ucrânia para a OTAN, então os russos realmente não tinham com o que se preocupar. Mas uma preocupação central na Rússia é o incrementalismo, ou tática do salame. Eu realmente escrevi sobre isso em novembro de 2021, porque eu dizia que uma guerra viria. Sim, na verdade, fui acusado de tentar legitimar a guerra. Então temos a mesma dinâmica. Mas esse era todo o ponto. Eles poderiam ter dito lá em 1989 para o Gorbachev: bem, você sabe, não precisa estar por escrito, porque não temos intenção de expandir a OTAN. De fato, quando expandiram a OTAN em 1999 para Polônia, Hungria e República Tcheca, o argumento era: são só 3 países, isso não vai afetar a Rússia. E mesmo assim fizeram uma entrevista com o Gorbachev e ele deixou isso muito claro. Bem, não se trata apenas desses 3 países. O que vai acontecer no futuro? E foi isso que a liderança russa também disse. O que vai acontecer quando vocês chegarem à Ucrânia? Onde está o limite natural? Sabe, precisamos ter alguns acordos estabelecidos que consolidem um novo status quo. E vimos o mesmo com a defesa antimísseis. Isso foi em 2007, quando Lisa Rice disse na época: os russos não estão falando sério. Vamos apenas colocar 10 mísseis interceptores na Polônia. Eles não podem estar realmente preocupados com isso. Mas os russos disseram: bem, se vocês parassem, seria uma coisa, mas coloquem isso em um tratado. Logo ouviremos falar de centenas, ouviremos falar de milhares. E de fato, foi esse o caminho que seguimos. E eles são lançadores de uso duplo, então você realmente parar qualquer tipo de míssil cruzeiro dali. E eles sabem disso. É algo importante. Desculpe, perdi o fio da meada. Eu ia dizer... incrementalismo. Sim. A palavra-chave aqui é interoperabilidade, certo? E isso é algo que mostro no livro. E recentemente, Larry Johnson, do Sonar 21, foi lá e desenterrou muitos mais documentos que eu gostaria de ter tido em mãos, onde ele mostra toda a história da integração da Ucrânia à OTAN de forma incremental desde 1992, começando com treinamentos na Polônia e vários exercícios conjuntos diferentes. No meu livro, menciono uma grande operação que eles realizaram em 1997, na qual pretendiam simular a invasão da Crimeia sob o pretexto de conflito étnico, o que foi interpretado como expulsar os russos e garantir que a Ucrânia controlasse toda a península, causando uma grande reação naquela época. E é isso que acredito que aconteceu. Certamente, Mearsheimer e acredito Walt, ambos, ou talvez o contrário, mas tenho quase certeza que ambos, disseram no meu programa anos atrás, provavelmente depois do Maidan, mas antes de 2022, que o que estavam fazendo ali era de fato uma adesão à OTAN. E do ponto de vista russo, não importa exatamente o que está escrito no papel. A questão aqui é que os Estados Unidos não estão dando a eles uma garantia real de guerra, como vimos. Não estamos enviando a 86ª Divisão Aerotransportada para proteger o Donbass, esqueça. Mas o que estávamos fazendo, nós, o governo dos Estados Unidos, o que eles estavam fazendo era normalizar o exército da Ucrânia com o restante da OTAN, de modo que suas estruturas de comando, sua ordem de batalha e de comando, seus equipamentos de comunicação e o máximo possível de seus equipamentos militares estavam sendo padronizados com as forças da OTAN. Assim, no caso de uma guerra com a Federação Russa, mesmo que não estejamos dando uma garantia explícita de guerra à Ucrânia, eles sabem que se houver uma guerra entre a OTAN e a Rússia, o exército ucraniano seria então incorporado à OTAN e se tornaria apenas mais um exército auxiliar,
junto com os húngaros, lituanos, alemães, poloneses e os demais, todos lutando juntos. Portanto, mesmo que não fosse uma adesão oficial à OTAN, com o truque aí sendo o artigo 5, onde prometemos vir e salvar você se alguém te atacar, ainda assim, fora isso, por toda essa interoperabilidade, padronização e subsídio ao exército ucraniano, especialmente depois de 2014, eles de fato estavam tornando a Ucrânia uma força auxiliar da OTAN e estavam sendo levados a sério pelos russos com base nisso. Outra grande provocação que eu mal menciono mais, mas está no livro, e é enorme na lista, foram todos os voos de bombardeiros. Isso acontecia o tempo todo, não lembro exatamente quando começou, mas acredito que foi durante o governo Obama. Mas continuou durante todo o governo Trump também. Eles voavam rotineiramente. Eles enviavam bombardeiros pesados americanos de diferentes tipos, acho que B-52 e B-2, e voavam até a costa do Báltico, até a costa do Mar Negro, e eu sempre pronuncio errado, é Okhotsk lá no Extremo Oriente. Essencialmente, eles estão testando, como dizem, os radares russos, mas voltam a 12 milhas e meia da costa. Eles voam até a fronteira do espaço aéreo internacional da Rússia e então retornam, basicamente forçando os russos a ativarem todos os seus radares. Eles estão ensaiando um primeiro ataque nuclear e fazem isso constantemente. E estão realizando exercícios navais pesados no Mar Negro, que incluíram confrontos entre destroyers britânicos e os russos em 2 ocasiões diferentes. Tudo isso foi altamente provocativo no período que antecedeu a guerra. E Biden continuou essa mesma política ao longo de 2021. Quero dizer, tenho certeza de que qualquer um que esteja assistindo pode imaginar a histeria nos Estados Unidos. Você sabe, quando os russos voam perto do Alasca, vira notícia nacional, mesmo quando estão longe de cruzar qualquer fronteira ou algo assim. Eles pegam a zona de identificação de defesa aérea e fingem que aquilo é espaço aéreo e dizem, meu Deus, eles cruzaram nossa zona de identificação de defesa aérea. O que, tipo, tudo bem. Tudo bem, mas imagine se eles realmente estivessem voando dentro de 12 milhas da nossa costa o tempo todo, se aproximando da Califórnia, se aproximando de Nova Jersey, se aproximando das nossas bases navais, você sabe, se aproximando de Corpus Christi. Estaríamos em DEFCON 2 e dizendo a eles, é melhor vocês pararem ou haverá consequências imediatas. E isso sob qualquer presidente. Você sabe, não era assim desde a velha Guerra Fria. Não havia motivo algum para os Estados Unidos precisarem tratar a Rússia de Putin dessa forma. E como você disse, assim que ele assumiu o poder, ele tentou se aproximar do Ocidente. Eu cito o próprio Joe Biden no livro, dizendo que nenhum líder russo na história jamais se alinhou com o Ocidente da forma como Vladimir Putin fez. Esse é o nosso cara. Ficamos bons amigos dele. E essa é absolutamente a visão dele. Ele disse ao seu biógrafo, olha, eu gosto de comer com hashes. É divertido. Mas tipo, vamos lá, somos uma sociedade asiática. Não somos. Fazemos parte da Europa. Somos de pele clara e cristãos. Então a China é ótima e tudo mais, mas nossa civilização é outra civilização. Tipo, obviamente eles são a ponte. Obviamente eles são a parte mais oriental da cristandade. E ainda assim, eles fazem parte da civilização confucionista? Alguém acha isso? Ok, certo. Então não fazem. Então, o que ele vai fazer? O comunismo acabou. O que você vai fazer agora? Bem, vamos tentar nos integrar ao resto da Europa cristã. Obviamente. O que mais ele deveria fazer? Foi preciso que os Estados Unidos o expulsassem da Rússia para que ele se voltasse para o restante da Ásia da maneira como fez agora. E, com sorte, isso pode ser reparado, mas coloque-se na posição da Rússia. Donald Trump, neste momento, está disposto a dizer, olha, se vocês acabarem com a guerra, eu vou normalizar completamente as relações com vocês. Mas, se você é Sergei Lavrov, o que vai dizer ao Vladimir Putin sobre isso? Bem, a Chelsea Clinton pode ser presidente daqui a 3 anos, sabe? Então podemos estar em apuro, certo? Tipo, não sei se podemos confiar, mesmo que Donald Trump seja absolutamente sincero.
e eu acredito que ele seja sincero nessas questões com a Rússia, que ele provavelmente é o menos pior em Washington quando se trata da Rússia, ou um dos menos piores. Ele realmente gostaria de ter uma nova amizade com a Federação Russa novamente. Mas ele pode prometer que isso vai continuar assim, mesmo que os russos cumpram a parte deles em tudo. Seria bastante difícil, sabe? Então, certamente desejo a ele o melhor com isso. E como disse antes, não acho que exista questão mais importante para a humanidade do que a relação dos Estados Unidos com a Rússia, Washington e Moscou. Melhores amigos para sempre ou adversários mortais? Se vamos ter, sabe, 7.000 bombas H apontadas para as cabeças uns dos outros, suando e com raiva, isso não pode durar. Não pode. Temos que... Ninguém abriu mão de suas bombas H. Então, pelo menos, podemos fazer tudo o que pudermos para tentar adotar uma postura de amizade e cooperação daqui para frente. Essas são palavras sábias para encerrar. Eu também gostaria que tivéssemos mais tempo, porque assisti a um excelente debate seu com Niall Ferguson. Ele publicou um artigo em março de 2022, no qual entrevistou alguns líderes políticos e militares americanos e britânicos, que haviam concluído, em seu artigo, que o único caminho aceitável para esta guerra seria a mudança de regime em Moscou. Agora temos a oportunidade de acreditar nos russos e, basicamente, expor o que hoje é condenado como pontos de vista russos. Mas esse era o objetivo. Então foi um grande prazer vê-lo argumentando usando as palavras dele contra ele mesmo, porque, claro, agora que estamos profundamente envolvidos nesta guerra, não podemos mais dizer isso. Foi incrível vê-lo argumentar de certa forma contra si mesmo de 3 anos atrás. Bem, não foi meu melhor desempenho no debate, mas consegui pegá-lo naquela. Concordo. De qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo. E para os ouvintes, por favor, confiram a descrição para o link de Unprovoked do Scott Horton. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e espero que você volte ao programa algum dia. Com certeza. Muito obrigado por me receberem. Ficarei feliz em voltar.